Olá, turminha! Hoje o nosso conteúdo é de geografia, nós iremos abordar assuntos diferentes. Para começar, nós iremos falar sobre a vida no campo, a zona rural, a vida na cidade. Lembrando vocês, nós já conversamos em sala de aula, né? Antigamente, as pessoas viviam mais no campo do que na cidade. Conforme foi surgindo novas cidades, as cidades foram crescendo, as pessoas foram saindo do campo para ir morar nas cidades, né? Em busca do quê? Em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, para ficar mais perto da escola, mais perto de um hospital e assim por diante, né? Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE, menos de 20% da população vive na zona rural, vive no campo. Mas esse trabalho no campo, ele é essencial para nós que vivemos na cidade, né? Um precisa do outro, não tem como a cidade viver sem o trabalho do campo, e o campo precisa do trabalho realizado dentro das cidades, que é a venda, é o comércio, né, dos produtos, da matéria-prima que eles vendem. Como que eu quero que vocês lembrem em relação ao campo? Que no campo, de modo geral, as pessoas têm um modo de vida ligado à terra, né, à natureza, como a maioria dos povos indígenas e de outras populações tradicionais do Brasil. E nós iremos ver agora que populações são essas, por que elas são importantes, como que elas foram consideradas comunidades tradicionais. Então, foram estabelecidos, né, alguns critérios que determinam as condições daquele povo, daquele grupo, desses indivíduos que são classificados como uma comunidade tradicional. Que critérios foram esses? São as práticas culturais próprias, que são coisas que identificam que eu reconheço aquela população por alguma características, né? Ou por ele morar perto dos rios, por morar numa reserva e assim por diante. A organização social foi um outro critério. Em algumas comunidades existem as lideranças, né, como lá nos povos indígenas, nos quilombolas. Território específico, que é o local onde fica essa comunidade, e as tradições de forma ancestral, né, que são as crenças. Então, isso foram critérios que foram utilizados para que essas comunidades fossem classificadas como uma comunidade tradicional brasileira. Agora nós vamos conhecer um pouquinho de algumas comunidades, tá? São comunidades históricas que fazem parte da nossa história, da população brasileira, que carregam uma história bonita, porém algumas delas com algo também pesado, né? Como a escravidão, né? E assim por diante. Falar primeiro dos quilombolas. É um assunto que me chama bastante atenção, eu gosto muito. Traz uma história muito triste, né? De resistência, de força, de luta. Esses quilombolas, né, as comunidades dos quilombos, eles foram formados por descendentes africanos que foram trazidos da África para serem escravos aqui no Brasil. E essas pessoas conseguiram fugir, né, do local onde estavam sendo escravizados e foram formando essas comunidades. A comunidade mais importante do Brasil, vamos dizer assim, a mais conhecida, é o Quilombo dos Palmares. Ela foi conhecida como a maior comunidade quilombola da América Latina. Chegou a ter mais de 20 mil refugiados, né? E ela é localizada em Alagoas. A maioria da população dos quilombos, né, vamos dizer assim, 75% dos quilombolas, eles vivem hoje em extrema pobreza. Por quê?
O perfil dos quilombolas, assim como outras comunidades tradicionais brasileiras, é de trabalho na agricultura, né? Eles plantam e colhem para a própria sobrevivência. Só que tem algo que dificulta muito a vida deles, que é a limitação de acesso à terra. Muitos deles, a maioria das comunidades quilombolas, não tem um acesso total de suas terras, né? Não existe uma documentação, o que dificulta eles a se inscreverem a programas sociais, né, de políticas públicas de agricultura familiar. Então, como eles trabalham, a maioria deles são agricultores, eles trabalham com extrativismo e são pescadores artesanais, eles passam por muitas dificuldades. Agora vocês irão ver, né, alguns vídeos, alguns documentários que retratam as comunidades tradicionais brasileiras, como os quilombolas, seringueiros, os caiçaras, as quebradeiras de coco babaçu e os ribeirinhos, tá bom? Prestem bastante atenção. O modo de vida das populações quilombolas está baseado na agricultura de subsistência, ou seja, as pessoas produzem alimentos para o seu próprio consumo e nessas comunidades são tradicionais as festas que misturam influências negras, indígenas e portuguesas, como a congada e o jongo. Os estados com maior número de terras quilombolas tituladas são o Pará e o Maranhão. Uma tradição de sons, sabores e histórias, ricas em cultura e na simplicidade de viver. São as origens africanas, uma herança de quem chegou ao Brasil colônia como escravo, mas que hoje celebra a liberdade. E isso é vivido todos os dias pela comunidade quilombola do Prata, localizada na região do Jalapão. As 80 famílias mantêm os mesmos costumes. Pegar água na cabaça é tarefa da geração de mulheres da comunidade. É dentro do pilão que a casca do arroz é retirada. Em seguida, outro processo é realizado, chamado de ventar o arroz. É a parte de tirar a palha com a ajuda da cuia da cabaça. Fazia a roça de toco, né? Plantava-se o arroz, colhia e depois pilava no pilão para poder trocar, levar para as cidades para trocar, para alimentar, né? Estima-se que a comunidade quilombola do Prata exista há cerca de 200 anos. Olê, mulher render, olê, mulher rendar. Dona Aurelinda aprendeu com a mãe aos 15 anos a tecer. Criei meus filhos fiando, tecendo rede, tecendo coberta, tecendo pano para fazer roupa para eles e para o meu marido também. A comunidade quilombola do Prata foi certificada pela Fundação Palmares em 2006. As danças, as cantigas de rodas e as folias de reis fazem parte da identidade cultural da comunidade. É a arte negra atravessando o tempo, de um povo que tem orgulho de levar essa história no sangue, na memória e na pele. Grande parte da população dos seringueiros é formado por descendentes de nordestinos que foram para a região da floresta amazônica. Essas pessoas fugiam da seca em busca de melhores condições de vida e trabalho. Isso aqui para nós aqui da mata, é o trabalho mais importante que tem, que a gente preserva a natureza, para não derribar a mata. Meu pai me ensinou, desde eu 11 anos de idade, comecei a andar mais com meu pai. E aqui quando eu chegar, não existir mais, mas eu vou ensinar meus filhos, meu filho vai sobreviver daqui também. Aqui a seringa é da natureza que Deus construiu. Então essa seringueira aqui não foi plantada por mão de homem, ela foi nascida da natureza que Deus criou. Aí é muito importante, porque aqui é o sustento de todos. Diz, a seringueira é a mãe de muitas nações que já foi criada. Há muitos anos atrás, uma seringueira dessa aqui, ela já criou
várias famílias deles que já hoje não existe mais. A profissão do seringueiro é a profissão da família. Quando meu marido chega da floresta com lácteos, eu coloco no balde, coado, coloco água, acrescento água e daí coloco um produto que ela vai evitar o fungo na borracha e daí coloco um produto para coalhar o leite. Coalho, preparou dessa preparação, deixa lá na bandejinha pronta, empilha as bandejas, conforme o tanto de lácteo que chega, conforme o tanto de bandeja. Daí a gente calandra, passa na calandra e aí põe para secar. Sem nós, os seringueiros não conseguem fazer isso. Isso aqui é trabalho de mulheres mesmo, das seringueiras. As quebradeiras de coco são mulheres que vivem da coleta do coco babaçu. As palmeiras babaçu crescem em partes dos estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí e são importantes para a economia desses estados e fonte de renda de inúmeras famílias. No tempo que eu era criança não existia, o arame não tinha. A gente podia entrar em qualquer lugar, mas só era mato. Mato mesmo, e agora tem arame demais. O coco, quando eu comecei a quebrar, minha mãe partia o coco, me dava as talhadinhas para eu começar a tirar o bago do coco. Aí daquelas talhadinhas eu comecei a tirar. Aí eu aprendi nesse jeito e agora hoje eu sou a grande quebradeira de coco. Então deixa. Nossa luta para nós ter acesso ao babaçu. Antes da gente era muito privada sobre o babaçu. A gente só quebrava o babaçu porque a gente arrendava. Aí a gente pagava R$ 1.500 por ano. Aí a gente não tinha direito também no coco da safra toda. A gente só pegava aquele velho, que ele caía novo, depois a gente não pegava. Aí depois agora a gente já consegue pegar o coco livre. A lei não está aprovada, mas a gente já pega o babaçu, a gente já não paga mais. Ei, não derriba essas palmeiras, ei, não derriba o palmeiral. Você sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. Você sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. Os caiçaras são as populações que descendem de indígenas e portugueses. Vivem no litoral brasileiro. O barulho é característico de locais como este. Estamos em Ponta Negra, uma das muitas comunidades caiçaras que ficam quase isoladas no litoral sul fluminense. Para chegar, só de barco, ou 3 horas de caminhada, da localidade mais próxima, que fica a 33 quilômetros de Paraty. Vivem por aqui 180 pessoas. A vida do caiçara baseia muito pelo mar, sabe? Acho que o mar é responsável por quase 90% das atividades. Então, quando você tem o mar calmo, você vai para a pesca. Se entra aqui para o nosso lado que chama de frente fria, que é ele vem do sul, aí o mar fica agitado, você faz algumas coisas no caso, no quintal, vai para a roça. Eu planto banana, planto mandioca, planto taiaió, planto batata, planto cará, não sei se vocês conhecem o que é cará, é ipi, é de tudo. E é do que planta que ele produz a farinha que divide com os vizinhos. Serve para fazer angu, serve para fazer farofa, a farinha, entendeu? E fazer mingau para quem tem neném, por causa do mingau, aí passa uma peneira fina. E foi com essa farinha que Nadirema criou 5 filhos. Ela é a moradora mais velha de Ponta Negra. Pela idade da minha mãe, eu vou fazer 80 anos. Mas eu acho que não tenho isso. Por quê? Porque eu sou tão nova ainda, né? O local calmo e paradisíaco ainda não tem energia elétrica. Luz à noite só se fizer sol de dia. Tem uma placa solar, quando faz sol bastante quente, aí dá uma luzinha. E quando não é, a luz é a vela. Se tiver a luz elétrica, você consegue congelar um peixe, consegue guardar um produto melhor, consegue segurar um pescado de qualidade e vender por um feriado. Povos, ribeirinhos ou ribeirinhas, são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam pequenos ossados para o consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas e de subsistência.
Nascer, viver e morrer sobre as águas. Este é o destino do povo ribeirinho. Nos rios da Amazônia, aprendem a nadar antes mesmo de pisar em terra firme. Vivendo sobre palafitas ou em flutuantes, eles aprendem muito cedo as regras de sobrevivência. Tendo a farinha, o açúcar e o sal, o peixe é na porta de casa. Nossa equipe de reportagem foi conferir a rotina dessa gente que pega barco para ir à escola, recebe atendimento médico nos navios da Marinha e atrai a atenção dos estrangeiros por sua cumplicidade com a natureza. Ali, o boto cor-de-rosa vem comer na mão do homem. Os ribeirinhos nos revelam seus segredos para manter a harmonia com o meio ambiente e provam que é possível extrair do rio e da floresta tudo o que é necessário e ainda ter a certeza de que o alimento nunca faltará. O Caminhos da Reportagem vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas da noite, logo depois do Repórter Brasil.